Oi, Eliane, bom dia. Alô, bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom, Eliane, a gente está aqui analisando, né, as idas e vindas, as falas, as contradições, os ajustes ao depoimento agora do senador Marco Duval sobre essa tentativa de golpe que está sendo chamada de Tabajara por ministro do Supremo. Mas vamos por partes, queria te ouvir sobre esses depoimentos e o que tem a ver essa mudança de curso a partir de ligações que ele recebeu ao longo do dia dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois você vê, né? Esse tipo de personagem, a gente não sabe o que fazer com eles, né? Porque eles vão, vêm, dizem uma coisa, 2 horas depois dizem outra, 2 horas depois dizem uma terceira, depois eles voltam atrás de novo, porque eles não têm credibilidade, né? Então a gente fica sempre sem saber qual é a jogada por trás, né? A jogada suja que tem por trás disso. E quais são os interesses que estão em jogo, o que é verdade, o que é mentira, né? Então é complicado, mas o fato é o seguinte, a gente deve focar no que é concreto. O que é concreto? É que na primeira versão desse Marcos Duval, que disse que ia renunciar ao mandato de senador e não renunciou a coisa nenhuma, continua senador, né? Na primeira versão dele, que foi para a revista Veja, ele deu cópias das mensagens que ele trocou no celular com Daniel Silveira. Daniel Silveira, aquele que deixou de ser deputado no dia 1º, porque não foi reeleito e foi preso ontem por desacato à autoridade. Na verdade, no fundo é isso, porque ele não seguiu as medidas cautelares determinadas contra ele para poder ficar fora da prisão, tornozeleira, etc, etc. E nessas mensagens do Daniel Silveira para o Marcos Duval, há sim ali os encontros, as referências ao Jair Bolsonaro, etc, etc. Então, isso é um fato concreto, que houve conversas entre Daniel Silveira e Marcos Duval naquele momento, houve, né? A outra coisa que também concreta é que a narrativa faz sentido, né? O Marcos Duval faz algumas confusões impossíveis para quem mora em Brasília, né? Ora ele disse que o encontro com o Jair Bolsonaro, que aliás estava de bermuda e chinelos, não é? Só faltou botar uma camisa goiabeira, sabe? Aquela toda estampadona para ficar parecendo filme de quinta da parte brega de Miami. Mas a narrativa dele faz sentido e combina com os fatos que vêm surgindo, têm vindo à tona nos últimos tempos. Então a gente tem, primeiro, o Bolsonaro durante 4 anos fazendo a apologia do golpe. Isso é claro, tem imagens, depoimentos, filmes, áudios, isso é inquestionável. Segundo, temos ali o então vice-presidente, candidato a vice-presidente na chapa dele e ex-ministro da defesa dele, general de 4 estrelas, Walter Braga Neto, indo àqueles acampamentos em frente ao QG, dizendo: tenham paciência, tenham fé, né? Fé e paciência, como se alguma coisa fosse acontecer. Depois a gente tem um outro general de 4 estrelas da reserva, o general Augusto Heleno, que era chefe do Gabinete de Segurança Institucional, declarando: o Lula não vai subir a rampa. Eles estavam dizendo claramente, estamos preparando alguma coisa, não é? Depois vem a movimentação do próprio Bolsonaro, que põe o ex-ministro da Justiça de volta na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, onde ele seria o responsável pela segurança do novo governo, do Supremo, do Legislativo, ou seja, do Congresso, né? E a gente viu o que deu, a falta de segurança, e também o Bolsonaro botando
um tenente-coronel que era ajudante de ordens dele no batalhão de ação de comando, aqui pertinho, em Goiânia, né, num batalhão que é especial, que é acionado no estalar de dedos para emergências. Então, tudo venha combinando. E tudo isso tem um ponto de encontro, que é a minuta encontrada na casa do Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça e o secretário de Segurança, que acabou preso porque ele não consegue explicar a inação da Secretaria de Segurança no dia 8 de janeiro. Nessa minuta estava lá a materialização jurídica do golpe, com a decretação de estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, né, a destituição dos ministros, a criação de uma comissão intervencionista com 9 militares, 9 dos 17 seriam militares, ou seja, uma intervenção com um viés militar, e isso seria implantar uma ditadura no Brasil. Então, não faz sentido, né, a história do Marcos Duval, que a gente relembra aqui. O que ele disse é que ele teve um encontro com o Daniel Silveira, que é esse condenado a 8 anos e 9 meses pelo Supremo por ataques às instituições e ameaça aos ministros do Supremo. É um desqualificado, total desqualificado, com o próprio presidente da República, que, como eu disse, estava de bermuda e chinelos, e ele, Marcos Duval. E nesse encontro o Daniel Silveira teria pedido e o Bolsonaro teria escutado placidamente, sem questionar, sem dar bronca, aquecendo. A ideia era botar um aparelho de alta sofisticação do GSI, da ABIN, no Marcos Duval, para ele ir lá colher alguma prova para tentar, para eles cavarem o impedimento, a suspeição do ministro Alexandre de Moraes no inquérito dos atos democráticos. Ou seja, é tudo muito, muito louco, muito, muito assustador, mas, como eu disse na minha coluna de hoje no Estadão, cujo título é Do Drama à Comédia, né, isso tudo parece um pastelão de quinta categoria, com goiabeiras, sabe, é tudo muito... muito absurdo demais, mas estava acontecendo no governo, também absurdo, também sem sentido, de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir então, Eliane, porque o ministro Alexandre de Moraes lá em Portugal desmentiu o senador Marcos Duval dessa acusação toda, num tom irônico. Ele está lá participando até de um evento do LIDE, que é aquele grupo empresarial liderado pelo ex-governador João Dória, lá em Lisboa, e ele chamou de Operação Tabajara, então, essa suposta tentativa de golpe. Vamos ouvir agora. Foi exatamente essa a tentativa de uma Operação Tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tá aí, confirmando tudo que você falou. E se você quiser já engatar os outros personagens, que tem outros nessa história, né? Ontem também prestaram depoimento o Anderson Torres e o Valdemar Costa Neto. Pois é, mas antes de chegar nos personagens, eu queria falar um pouquinho sobre Alexandre de Moraes, primeiro porque eu achei que a afirmação dele combina perfeitamente com a minha coluna de hoje, né? Operação Tabajara, e eu chamei de filme de quinta ou pastelão. Dá no mesmo, né? Mas ontem eu troquei várias mensagens com o ministro Alexandre de Moraes e ele confirma que ele recebeu, sim, esse Marcos Duval, né, um senador da República. Ele recebeu no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Não foi a portas fechadas no gabinete dele, mas no Salão Branco, que é mais exposto, sem nenhum segredo. E aí ele me contou que ele conversou com o Marcos Duval. Marcos Duval contou a tentativa de enfim, grampeá-lo, né, de colher informações.
ilegalmente. Contou também que o Jair Bolsonaro estava presente na conversa. E eu perguntei, e aí, como é que o senhor reagiu? Ele disse, olha, eu pedi pro Marcos Duval, perguntei ao Marcos Duval se ele daria um depoimento e assinaria embaixo. E aí ele disse, não, isso eu não posso fazer. Aí o Alexandre de Moraes disse que levantou e agradeceu muito e disse, olha, então não há o que fazer. Eu tenho tudo isso registrado no meu celular, as nossas trocas de conversa. Então eu não tenho o que fazer. Mas vamos lá aos personagens desse pastelão, porque Raíssa, Carolina e ouvintes são personagens de pastelão mesmo, né? Vamos lá, primeiro, eu queria imaginar a cena de um presidente da República no Palácio Residencial da Presidência da República, de chinelo, bermuda, recebendo dois tipos como Duval e Daniel Silveira, um condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e articulando um golpe para impedir a posse do presidente eleito. Então, eu fico imaginando que situação é essa. Né? O Daniel Silveira, como eu já disse, que está preso, voltou a ser preso ontem. Vou dar só um exemplo, né? Ele que foi afastado da polícia porque era imprestável para a polícia, a mulher dele simplesmente ganhava auxílio emergencial. Ela roubava auxílio emergencial que era destinado à comida de miseráveis. Então, esse é um dos personagens. O outro personagem é esse Doval, que, segundo o nosso Estadão, declarou que recebeu 50 milhões em emendas parlamentares para votar no Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado na primeira vez. Ou seja, tudo dele é muito assim estranho e esquisitão. Ele ora vai, ora vem, ninguém sabe quais são os interesses submersos nessa história. Eu sei que ele, depois de receber uma ligação dos filhos do Bolsonaro, mudou, recuou, já tirou o Bolsonaro, agora botou o Bolsonaro de novo. Terceiro personagem, que depois ontem, o próprio Anderson Torres, né, um delegado da Polícia Federal, né, que esquece o celular em Miami. Esquece o celular em Miami? Ele tem muito a esconder, né? Eu não preciso esconder o meu celular, porque tá tudo público, notório, afora minhas conversas em off com as minhas fontes, que são parte de um trabalho absolutamente legítimo, legal e, enfim, justificável, né? Ele deixa o celular lá. Ele sai da justiça para ir para a segurança pública, muda tudo, vai para a Flórida e deixa aqui a segurança pública inerte durante o vandalismo, a invasão e a tentativa de golpe do dia 8. Então, esse é um outro personagem que policial, hein? Um outro personagem é o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que simplesmente disse que aquela minuta do golpe do Estado de Defesa no TSE, aquilo todo mundo tinha, né? Ontem ele já mudou muito a versão dele. Numa entrevista ao Globo ele disse uma coisa, para a polícia ele disse outra. É um outro fanfarrão, sabe, que está pagando para Michele Bolsonaro, está pagando casa para o Bolsonaro, que já foi preso no caso do Mensalão, credibilidade zero. Então, é com esse tipo de personagem que a gente lida, né? Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Damares Alves, aí tem, sabe, Ricardo Salles, e aí tem como personagens do golpe, tem Daniel Silveira, Duval, Anderson Torres, Valdemar Costa Neto. Cá para nós, isso é ou não é um pastelão?
Heisen e Carolina. Quem que é o mocinho da história que eu não entendi? Quem que é o mocinho? O mocinho somos os 210 milhões de brasileiros que, em vez de espectadores, estamos como coadjuvantes, mocinhos, olhando tudo isso e ficando embasbacados, como o mundo inteiro fica diante disso tudo. O golpe é uma coisa grave, né? Você invadir Supremo, Congresso, Palácio do Planalto, isso é muito grave. Mas cá para nós, toda a construção desse golpe tem um lado ridículo, patético, tabajara, que é de dar de vergonha na gente, né? Republiqueta de bananas. Que gente é essa que, segundo o Alexandre de Moraes, saiu dos porões? Aliás, essa é do Gilmar Mendes, que também está em Lisboa. Essa gente que saiu dos porões para fazer esse tipo de lambança no nosso país. Seguimos com Eliane Cantanhede, agora falando sobre o presidente Lula, que afirmou em uma entrevista à Rede TV nesta quinta que pode concorrer à reeleição em 2026 se houver uma situação delicada no país e se ele sentir-se bem, né, com a saúde. Não, veja, se eu puder afirmar para você agora, eu falo, eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora, sabe? Agora, se chegar no momento, sabe, tiver uma situação delicada e eu tiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita, sabe, com mais saúde perfeita, com 80 e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30. Bom, Eliane, nessa entrevista ele também falou sobre a autonomia do Banco Central, né? Voltou a dizer que pode rever essa normativa depois da saída de Roberto Campos Neto. Queria que você falasse um pouquinho dessas mensagens enviadas por Lula, tanto ao Executivo quanto ao Legislativo. E a iniciativa privada também. O Lula ontem deitou falação, né? O Lula ontem deu essa entrevista para o Kennedy Alencar, da Rede TV, é a estreia do programa dele lá. E o Lula, ele durante toda a campanha, durante todo o tempo, até ontem, ele dizia que não seria candidato à reeleição, por causa da idade, etc, etc. Ontem ele mudou, né? Se for necessário, se ele estiver com saúde aos 81 anos, ele disputa a reeleição sim. E por que ele faz isso, Carolina? Heisen, por uma questão, vamos dizer assim, por cálculo político. Porque todo presidente que não tem a disposição de se candidatar à reeleição, rapidamente ele convive com 10 aliados, 10 ministros aliados, assessores, governadores, disputando a vaga de candidato na próxima eleição. Né? Aí começa uma brigalhada, um briga com o outro, vamos imaginar. Eu estou falando em hipótese, hein, gente? Mas vamos imaginar. O Alckmin briga com a Simone Tebet, que briga com o Rui Costa, que briga com, Jacques Wagner, que briga com, enfim, e vai por aí afora, com Camilo Santana, e aí fica todo mundo... o governo vira uma guerra por causa da sucessão. E quando o Lula diz, olha, eu posso ser sim, se for necessário, serei sim, ele está segurando a cadeira e acalmando ali os, vamos dizer, ímpetos de poder dos seus próprios aliados. Faz algum sentido, mas de qualquer jeito, do ponto de vista de comunicação, fica esquisito. As pessoas dizem, tá vendo? O Lula fala uma coisa, depois faz outra. Já está aí mordido pela mosca azul. A segunda coisa é a autonomia do Banco Central. O Lula continua insistindo nessa coisa. Isso foi votado pelo Congresso Nacional, foi aplaudido como uma grande vitória. A autonomia do Banco Central, que fica ileso ao sabor e aos ventos políticos, às conveniências políticas, isso é um ganho
não é uma perda, mas o Lula fica com a coceira. Além disso, ele fica fustigando o presidente do Banco Central, eu sempre me esqueço o nome dele, conheci o nome, Roberto Campos Neto. É, porque eu conheci o avô dele, o Roberto Campos, o senador. Mas o Roberto Campos Neto, que foi bolsonarista, o Lula fica fustigando. Só que o Roberto Campos Neto tem mandato. E a terceira questão ontem que causou muito incômodo em setores da iniciativa privada foi o Lula metendo a colher onde ele não deveria. É um angu que está fervendo e borbulhando, que é a questão das Americanas. Então, Lula tem que ter cuidado com essa língua solta dele. E para fechar, Eliane, hoje vamos saber, vai cair o sigilo, alguns sigilos decretados pelo governo Bolsonaro? Vão cair? Pois é. Agora, aqui às 10 horas da manhã, o novo controlador-geral da União reúne a imprensa, dá uma entrevista coletiva falando do resultado da determinação do presidente Lula de rever esses sigilos impostos na era Bolsonaro, alguns até de 100 anos. E ontem o nosso Estadão publicou uma reportagem que faz todo o sentido, de que um dos sigilos que deve cair é daquela história horrorosa de um general de 4 estrelas, não, um general da ativa, o Eduardo Pazuello, subindo no palanque político eleitoral do Bolsonaro no Rio de Janeiro. É proibido no Estatuto Militar, no regimento interno do Exército Brasileiro, mas o alto comando do Exército decidiu não puni-lo como deveria ter feito, para manter ordem, disciplina e hierarquia nas Forças Armadas. E aí o alto comando decidiu não punir o Pazuello, o que é um precedente perigosíssimo, e foi decretado 100 anos de sigilo sobre essa decisão. Isso deve cair. E eu tô louca para cair, porque eu tô louca para saber como é que foi essa reunião do alto comando do Exército. Isso diz muito sobre o que vinha acontecendo nos bastidores, nos porões das Forças Armadas neste governo Bolsonaro.